Olá, ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Continuamos com a nossa modesta tarefa, que é ler livros espíritas para todos aqueles que nos acompanham através da internet. Estamos lendo o livro Nas Oragens do Pecado, narrado pelo Espírito Charles, por Ivone A. Pereira. Estamos já no capítulo 3º da segunda parte do livro, e este capítulo o Espírito Charles intitulou de As Parcelas do Mundo Invisível. Se recordam que chegamos lendo o outro capítulo praticamente no ponto de grande clima, ou no clima deste livro, que foi exatamente a morte de Luiz de Narbonne. Evidentemente que este espírito, não obstante ser de alto valor, sofrerá as consequências por tudo aquilo que ele realizou na terra, comprometendo-se diante das leis de Deus. Então, repetindo, vamos ler o capítulo 3º da terceira parte. Aliás, havíamos dito segunda parte, mas é a terceira parte já do livro. Parcelas do Mundo Invisível. Exatamente no dia em que o distribuidor da ração aos desditados cativos da galeria subterrânea, que vimos citando, percebera que Luiz de Narbonne não mais existia, um fato digno da observação daqueles que se interessam pelos acontecimentos do mundo invisível, passava-se no interior da mesma infame masmorra onde Luiz sucumbira. E efetivamente muitos homens encarnados hão de espiar em situações acres, deploráveis, como o reajuste consciencial, os desequilíbrios verificados em existências pretéritas ou mesmo nas vigentes, e se tais situações são chamadas muitas vezes infernais, um desses aspectos de inferno seria justamente a prisão em que expirara o garboso capitão da Sé. Além de martirizante pelo desconforto, propositadamente disposta para que o ocupante não tardasse a sucumbir, esta masmorra seria também o escárnio, a humilhação, o opróbrio, o aviltamento para aquele que não saíra dali jamais com vida, e que ali permaneceria ainda após a morte, porque, prisioneiro secreto, não lhe seria dado um punhado de terra para túmulo honroso, senão o próprio cárcere imundo e degradante. Era a morte ignominiosa e blasfema, a humilhação suprema para alguém bastante orgulhoso ou bastante honrado, o local sinistro onde os desditados agonizavam investigando a consciência, a fim de cotejarem os próprios erros cometidos, analisá-los, confrontando-os com o grau dos infortúnios suportados, a verem se existiria justiça entre os homens que se honravam em se proclamarem cristãos e filhos de Deus. Geralmente o horror enlouquecia tais prisioneiros, antes que a morte os redimisse do opróbrio, e eles expiravam depois de um largo período, quando a própria razão deixara de neles traduzir uma personalidade. As masmorras do Louvre, nos tempos de Catarina,
já eram consideradas extintas. Mas a grande rainha possuía a sua política particular, os seus segredos patrióticos. Tinha os seus inimigos, verdadeiros ou imaginários, como fora o infeliz Luís de Narbonne, e também os seus castigos, inversas e repressões. Seus prisioneiros raramente seriam ouvidos por uma justiça regular ou condenados por uma corte legal. Condenava-os ela própria a martírios inimagináveis e os fazia prender e até matar. Se o seu prisioneiro era reconhecidamente perigoso ou irritado, ou as pessoas da família real, ele iria para a Bastilha, para o Trempo ou para Châtelet, que eram antigas e célebres prisões de Estado em Paris. Se tratasse, porém, de alguém que, por sua importância pessoal, lhe opusesse o perigo de complicações e incômodos, encobria-o ela no seu louvre às ocultas de todos, e desaparecia para sempre a personagem sem que jamais alguém se atrevesse ou pudesse acusá-la. Luís de Narbonne, pois, reconhecendo que teria a morte mais ignominiosa que jamais esperava, deitara-se sobre o lodo e não mais se levantara. Sonolência profunda, um aterrador desmaio, ou seja, o estado pré-agônico pesou sobre suas faculdades, as quais se retraíram, pálidas, como que chocadas com a antevisão do mundo espiritual. Ele se sentia vagar no vácuo, imerso em trevas nos abismos do qual percebia vagos rumores assustadores. Trotar de cavalos, tilintar de espadas, vozerio blasfemo de pragas e assolamentos a tropas para que atacassem. Gemidos de agonizantes, brados de horror e gritos de socorro. Choro convulsivo de crianças assustadas que enlouqueciam à frente da carnificina humana. Os trágicos dias de São Bartolomeu, tais como seus olhos humanos o tinham presenciado. Mas tudo isso era profundo dentro de si próprio e, ao mesmo tempo, tão real e sutil que ele a si mesmo juraria que seriam ecos da sua própria mente profanada, revendo e sentindo ainda os choques hediondos então verificados. Subitamente, nada mais. Perdeu-se ele numa pesada inconsciência. Quanto tempo duraria o terrível esquecimento de si mesmo, não saberia dizer. Perdera a contagem das datas, desde o primeiro dia em que fora aprisionado, pois que ali, na sua tumba de morto-vivo, jamais penetrava a luz do dia. Mas eis que, em dado momento, começou a desentorpecer-se lentamente, penosamente invadido por sinistras angústias, crivado seu miserável corpo pelas mesmas atrozes dores que desde muito afligiam. E então murmurou acabrunhado: "Oh, julguei que a morte viesse finalmente trazer-me o esquecimento de que tanto necessito." Chorou então copiosamente, desanimado e sofredor, notificando que a sua situação se havia agravado. Insuportável fétido de podridão humana juntara aqueles demais incômodos que o torturavam. Que fazer? Ó Deus, que fazer se nunca mais vira o substituto do carcereiro que se revelar amigo?
O humor insólito das fechaduras da porta que o trancava despertou-lhe a atenção. Todas as suas faculdades, o seu poder de percepção e de compreensão, a sua vontade e a sua vida mental se concentraram naquela porta baixa, vigorosamente, eternamente fechada, que resistira a todas as suas forças e tentativas para se abrir e deixá-lo passar para a liberdade. Alguém do outro lado voltava a fechadura, suspendia as trancas. Céus abriam lentamente aquela porta. Súbita claridade, um tanto massa, como a luz de um lustre de muitas velas através de um nevoeiro, penetrou naquela cova de horrores. Um varão entrou, era um militar, e disse então imperioso: "És livre, Luís de Narbonne." Na verdade, como explica o espírito Charles, Luís de Narbonne, já em espírito, livre do corpo físico, estava tendo uma série de imagens mentais, ou ainda a associação de ideias, fornecida ao restem desencarnado, através de intuições pelos seus assistentes espirituais, também podendo ser oriundas da vontade e da autossugestão do mesmo. Quando Luís ouviu isso no primeiro instante, a surpresa e o contentamento ao ouvir a ordem tolheram-lhe a palavra e os movimentos. Conservou-se sentado, como quem sonhasse sem acreditar no que ouvia e presenciava. Mas a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que o socorria, ecoava ainda nos recessos de seu espírito. E ele ouviu novamente a ordem salvadora: "És livre, Luís de Narbonne. Retira-te." Então, em espírito, levantou-se cautelosamente o corpo meio entorpecido que ele imaginava ainda estar carregando, dolorido, atormentado de dores, e deixou a prisão. Seu primeiro gesto foi procurar o Salvador a fim de agradecer-lhe o concurso generoso, mas já havia desaparecido, não pôde encontrar. Em seu lugar, porém, viu pedreiros, chefiados por um oficial que muravam aquela porta, a mesma que acabava de se escancarar para lhe permitir passagem. Não compreendeu as ocorrências no seu justo aspecto, e, impressionado, perquiriu de si mesmo: que significa tudo isto? Quem teria intercedido por mim? Ter-me-ia Catarina mandado libertar? Ou estão amigos que me dão fuga? Dirigiu a palavra ao oficial presente, interrogando acerca de seu libertador, pedindo-lhe indicasse o local de saída, mas o oficial não lhe deu atenção. Aliás, parecia nem mesmo o ver. E então ele pensou: aqui está muito escuro, escuríssimo. A luz da lanterna mal alumia os pedreiros. Estou rouco, rouquíssimo. De certo que ele não me viu e nem ouviu. Uma vertigem acometeu-lhe a consciência atordoada e pálida. Súbito terror de se ver novamente enclausurado impeliu ao desejo de se afastar rapidamente, ao passo que débil rastilho de claridade, qual pálido raio de sol que penetrasse nas trevas, como que o chamava, atraindo-o, indicando-lhe a saída daquele sinistro labirinto, do qual efetivamente não sairia se alguém bastante amigo e complacente
não o auxiliasse, dado o estado de perturbação em que se encontrava. Mas como apresentar-se em público naquele estado? Maltrapilho, coberto de impurezas, os cabelos crescidos e desgrenhados, a pele maculada pelas imundícies da prisão, doente, esquálido. E vi o garboso oficial da igreja, o jovem e belo cavaleiro geralmente admirado. Lá, Luís era enérgico, dono de vontade séria. Dominou a revolta do próprio orgulho, suprimiu a vergonha de se sentir possuído, verificando o próprio estado, a ele sobrepondo o sentimento do seu martírio, e saiu. E porque pensasse em Catarina e sua corte, subiu escadas, atravessou salas, câmaras e galerias regurgitantes de cortesãos e pessoas reais. Mas não atentou em ninguém. Sequer os viu ou desejou falar-lhes. Os braços cruzados à altura do estômago, recordando hábitos conventuais, passos pesados, apressados, regulares, tal a marcha de soldado, seguia a um fim determinado que o preocupava. A fisionomia carregada, o olhar duro e triste, a fronte ereta como desafiando inimigos, a alma dilacerada pelas intensas dores das injustiças sofridas e dos abomináveis complexos em que se vira enredado. Sentia-se pobre, miserável, destituído de tudo. O substituto de carcereiro dissera que sua fortuna revertera ao Estado. Não lamentou, não se inquietou. Luís era desprendido das riquezas terrenas e pensou consigo mesmo: para que me serviriam fortuna e poderio sem a mulher que amo? E reconhecendo-se pobre, desprovido até do próprio domicílio, também não desejou um cavalo que o levasse ao local visado, e caminhou a pé. Atravessou ruas e bairros da cidade. Não obstante sentir-se doente e muito fraco, esbarrando-se contra os transeuntes, desviando-se deste e daquele, arrastando altivamente a própria miséria, sem se diminuir, convencendo a si mesmo de que possuía valor moral o bastante para se elevar acima de humilhante estado em que a prisão o atirara. Eis, porém, que o vulto pesado da igreja de Saint-Germain se desenhou nas tonalidades violáceas daquela tarde fria de inverno, sem que, no entanto, ele pudesse compreender que era inverno, senão pelo frio que lhe castigava a sensibilidade, pois ignorava a contagem do tempo, tendo-a perdida durante os estágios nas trevas do calabouço de Catarina. Dirigiu-se, entretanto, para a igreja que se achava aberta e entrou como teria feito em outros tempos. As primeiras luzes se atendiam nos altares para as celebrações da noite. Sem demora, encaminhou-se ao altar-mor, sem procurar o seu antigo genuflexório. Não mais a afetada devoção do fanático, as mesuras e solenes cumprimentos aos altares recendentes de perfumes e carregados de ouro. Caminhava pesadamente como se marchasse pelas lajes do seu quartel, e aos pés do altar prostou-se de joelhos, ergueu para o alto as mãos cruzadas em desesperadora súplica
deixou que amarguradas lágrimas lhe banhassem as faces contraídas e soluçante de dor intensa. Orou, mas orou acompanhando-se de vibrações revoltadas e doloridas, as quais se reproduziriam em altas vozes, se ainda fosse um homem. Orou a prece blasfema daquele que porventura, se supondo outrora um justo, um crente agraciado pelos privilégios celestes agora, passado para a vida de além-túmulo, se encontrar-se à beira do mais nefasto abismo que tragar pode uma consciência, o abismo da descrença e da negação, o negro báratro da revolta contra a providência no justo momento dos testemunhos que encaminham a redenção. Deixemos então, caríssimos ouvintes e irmãos do Ideal Espírita, o espírito de Luiz de Narbonne ensaiando a sua primeira prece ou oração após o seu desencarne. E encerramos este programa pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz, o seu amor e a sua proteção. Que assim seja.